Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula aqui de matemática básica e nessa aula aqui nós iremos analisar quais são os critérios de divisibilidade entre os números inteiros, tá? Ou seja, nós iremos analisar quando é que um número inteiro, tá? Através dos critérios, é ou não divisível por outro número inteiro. Beleza? Pessoal, anotem tudo, tá? Aula bastante importante e como sempre, vem comigo aqui. Primeiramente, pessoal, vamos analisar aqui a divisibilidade por 2. Tá? Olha só o que diz. Um número é divisível por 2 se esse número for par, ou seja, se o algarismo das unidades terminar em 0, 2, 4, 6 ou o 8. Tudo bem? Então, se o número ele for par, ele será divisível por 2, tá? Bem tranquilo, né, pessoal? Nesses exemplos aqui embaixo, olha só o que diz. Quais dos números abaixo são divisíveis por 2? Olha só, final 7, isso aqui é um número ímpar, ou seja, não é divisível por 2. Agora, esses outros números aqui, final 4, final 0 e final 4, são 3 números que são pares. Então, certamente, são 3 números que são divisíveis por 2. Beleza? Agora, a divisibilidade por 3. Olha só o que diz. Um número é divisível por 3 se, olha só, a soma de seus algarismos, essa soma ela for um número divisível por 3. Tudo bem? Esse critério de divisibilidade a gente utiliza bastante, tá, pessoal? Olha só aqui nesse exemplo. Quais dos números abaixo são divisíveis por 3? Aqui, pessoal, esse primeiro, será que ele é divisível por 3? Se nós somarmos aqui, 2 mais 3 dá 5 e 5 mais o 4, o resultado é 9. Ou seja, a soma dos 3 algarismos deu o valor 9 e 9 é divisível por 3. Concordam comigo? Então, esse número 234, ele também é divisível por 3. Beleza? Agora, por exemplo, esse número aqui, 8.537. 8 mais 5 é 13. 13 mais o 3 dá 16. E 16 mais o 7 é 23. Pessoal, somando os algarismos, 23. 23 não é divisível por 3, então esse número também não é divisível por 3. Beleza? Agora, esse número aqui, somando os algarismos, 9 mais o 8, aqui temos 17. 17 mais o 3 dá 20 e 20 mais o 0 dá 20. Ou seja, 20 não é divisível por 3, consequentemente, esse número também não é. Tudo bem? Agora esse daqui, 21.654. 2 mais 1 dá 3, com mais 6 dá 9, com mais 5, 14, com mais 4, 18. Pessoal, somando os algarismos, deu 18. 18 é divisível por 3, portanto, esse número aqui ele também é. Tudo bem? Agora, a divisibilidade por 4. Olha só o que diz. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos dois últimos algarismos for também divisível por 4. Olha só esse exemplo aqui embaixo. Quais dos números abaixo são divisíveis por 4? Pessoal, vamos pegar os dois últimos algarismos, por exemplo, desse daqui, e verificar se o número 34 aqui formado é divisível por 4. Pessoal, 4 vezes 8 é 32. Portanto, 34 não é divisível por 4. Então, esse número 234 também não é. Beleza? Agora, esse número aqui, pegando os dois últimos, 37. 37 é divisível por 4? Não é. Então, esse número aí, 8.537, também não é divisível por 4. Agora, esse número aqui, pegando os dois últimos algarismos, 60. 60 é divisível por 4? É, né? Resultado é 15. Portanto, esse número, ele é divisível por 4. Agora, esse número aqui, 21.648. 48, aqui os dois últimos algarismos, formando 48. Gera um número divisível por 4? Sim, já que 4 vezes 12 é exatamente igual a 48. Então,
esse número aqui, ó, ele é divisível por 4, beleza? Pessoal, é importante ressaltar aqui o seguinte: quando um determinado número tiver os seus dois últimos algarismos iguais a 0, você pode ter certeza que esse número aí, ele também é divisível por 4. Tudo bem? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos analisar aqui a divisibilidade por 5. Olha só o que diz. Um número é divisível por 5 se o algarismo das unidades, ou seja, o algarismo mais à direita, ele for 0 ou 5. Beleza? Bem tranquilo, né? Olha só. Exemplo. Quais dos números abaixo são divisíveis por 5? Pessoal, analisando aqui os 4 números, nós temos aqui, ó, que terminamos em 0 e terminamos em 5. Ou seja, esses dois números aqui, ó, eles são divisíveis por 5, tá? Enquanto que esses dois aqui, ó, terminado em 6, terminado em 8, ou seja, eles não são números divisíveis por 5, ok? Agora, pessoal, vamos ver a divisibilidade por 6, tá? Vamos pegar duas divisibilidades que nós já vimos nessa aula. Olha só, um número é divisível por 6 se ele for divisível, olha só, se ele for divisível por 2, agora olha só, e por 3 ao mesmo tempo no caso, tá? Olha só o exemplo que nós temos aqui embaixo. Quais dos números abaixo são divisíveis por 6? Primeiro, pessoal, se ele deve ser, no caso, divisível por 2, ele deve ser par. Concorda comigo? Então, esse número aqui, ó, certamente, ele não é divisível por 6 porque ele é um número ímpar, porque termina em 5. Beleza? Agora, em relação aos outros 3 aqui, ó, são todos números pares. Agora nós temos que ver quais deles são divisíveis por 3, aí, consequentemente, serão divisíveis pelo 6. Beleza? Olha só. Critério de divisibilidade por 3, então, tá? 8 mais o 6 dá 14, 14 mais 4, 18. 18 é divisível por 3? É. Então, esse número aqui, por ser par e divisível por 3, ele é divisível por 6. Beleza? Agora, esse outro aqui, ó. 8 e 7 dá 15, com mais 2 dá 17, com mais 0, 17. Pessoal, 17 não é divisível por 3. Então, esse número acaba não sendo divisível por 6. Tudo bem? Agora, esse outro aqui, ó. 9 mais 5 dá 14, com mais 0 dá 14, com mais 4 dá 18, 18 com 6 dá 24. Pessoal, a soma que deu 24 significa que esse número ele é divisível por 3. Como ele é par também por terminar em 6, ele acaba sendo dividido por 6. Ok? Agora, pessoal, vou explicar para vocês o critério de divisibilidade por 7. Ele é um pouco mais complexo, mas eu vou explicar ele, pessoal, para não ficar uma lacuna aí na nossa lista aí de critérios de divisibilidade. Beleza? Vem comigo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Divisibilidade por 7. Eu vou explicar em cima de um exemplo aqui, tá? Nós temos esse número aqui. Eu quero analisar se esse número ele é divisível ou não pelo número 7. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos separar de 3 em 3 algarismos, começando pela direita, tá? Então, faça grupos aqui de 3 algarismos. Nesse caso aqui, ó, sobraram 2. Como poderia ter sobrado apenas um único ou ter sobrado nenhum, tá? Então, aqui sobraram 2 algarismos. Bom, nesse momento, nós deveremos fazer o seguinte, ó. Esse número 109 aqui que formou o primeiro grupo, tá? Se eu dividir ele por 7, qual é o resto da sua divisão? Pessoal, para saber o resto da divisão, por exemplo, de 109 por 7, você pode fazer a continha do lado, tá? E analisar ali o resto. Mas eu vou ensinar para vocês fazer uma análise aqui mentalmente, qual é o resto da divisão por 109, né? De 109 pelo valor 7. Olha só. 7 vezes o 10, o resultado é 70. Portanto, 70 é um número divisível por 7. Tudo bem? Aí vamos pegando de 7 em 7. Olha só, o 77, ele é divisível por 7. Mais 7 nós teremos 84.
que é divisível por 7, mais o 7 teremos 91, que é divisível por 7, mais o 7 nós teremos o 98, que é divisível por 7, mais o 7 nós teremos o 105, que também é divisível por 7. Agora, pessoal, 105 até 109 não formou ali um múltiplo de 7. Concorda comigo? Então, essa diferença aí, que é de 4 unidades, é o resto da divisão. Tudo bem? Então, anota comigo aqui assim. Nós vamos colocar aqui o número 4, que é o resto da divisão de 109 por 7. Beleza? Ah, Ferreto, é muito complexo isso daí. Olha, é um pouco trabalhoso, mas depois que você pegar o esquema, é até bem rápido, tá? Olha só, o próximo grupo ali, ó, 172. Aí você faz o seguinte, ó, pegue grupos de 70. 70 com mais 70 dá 140, não é verdade? Ou seja, 140 dividido por 7. Até porque 140 dividido por 7, o resultado é 20, tudo bem? Aí vai de 7 em 7. Olha só, 140, aí nós temos 147, 154, 161, 168. Opa, 168. Para 172, 4 unidades. Então, o resto da divisão de 172 por 7, o resultado é 4. Beleza? Vem comigo aqui. Então, aqui nós vamos ter o resto 4. Agora, esses 3 aqui, ó, nós temos o 67. Pessoal, o número 67 dividido por 7, pensa assim, ó. 7 vezes 9 é 63. E 63 para 67, resto é 4. Tudo bem? Agora 46 aqui, ó. 46 dividido por 7 dá resto quanto? 6 vezes 7 é 42. E 42 para 46, tivemos aqui novamente um resto 4. Beleza? Pessoal, eu juro que eu não fiz nenhuma arquitetura para surgir ali 4 restos exatamente iguais, tá? Pode surgir ali restos diferentes um do outro. Tudo bem? Bom, agora qual que é o próximo passo? Você começa colocando ali, ó, no número que está mais à esquerda, o sinal de mais, depois vai menos, depois vai mais, depois vai menos e por aí vai, tá? Aí efetue essa soma aí você vai ver que o resultado ali será 0. Tudo bem? Esse resultado poderia ser qualquer outro número, tá? Agora você pega esse resultado aí e divida por 7. Nesse caso, 0 dividido por 7, quanto é que dá? O resultado é 0. Pessoal, resultou ali um número exato, tá? Que é 0. Então, o que acontece? Esse número aí, ele é um número divisível por 7. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que os resultados ali dos restos tenham dado esses valores que estão aí. Se nós somarmos eles ali, reparem que o resultado deu 4. Se você fizer 4 dividido, por exemplo, pelo 7, o resultado não é exato. Tudo bem? Então, nesse caso, o número ele não seria divisível por 7. Beleza? Pessoal, esse aí, ó, é uma regrinha para analisar o critério de divisibilidade por 7. Existe uma outra regra, mas essa regra, acreditem, é a mais rápida que tem para analisar a divisibilidade por 7. Tudo bem? Vamos ver agora o critério de divisibilidade por 8. Vem comigo aqui. Agora, pessoal, divisibilidade por 8. Olha só o que diz. Um número é divisível por 8 se o número formado, olha só, pelos seus 3 últimos algarismos também for divisível por 8. Então, olha só o exemplo. Quais dos números abaixo são divisíveis por 8? Primeiro, esse daqui, ó, 864, pessoal. 864 é divisível por 8? O que acontece aqui, ó? 8 vezes 1 é 8, resto é 0. Desce o 6. Nós vamos ter aqui, ó, 6 dividido por 8, pessoal. Se eu colocar o número 1 aqui, vai passar, concorda comigo? Então, nós vamos colocar o 0. 0 vezes 8 é 0, e 6 menos o 0, teremos o 6. Desce o 4. 64 dividido por 8 é 8, já que 8 vezes 8
é 64 e o resto é 0. Então, pessoal, os 3 últimos algarismos aqui, ó, resultaram em um número que é divisível por 8. Portanto, esse número aqui também é divisível por 8. Beleza? Agora, pessoal, reparem nesse número aqui, ó. Ele é terminado em 3 zeros. Como aconteceu lá na divisibilidade por 4, quando nós terminássemos em 2 zeros, seria divisível por 4. Aqui, se nós terminamos um número em 3 zeros, o que acontece? Esse número aqui, ele é sim divisível por 8. Tudo bem? Agora, por exemplo, esse número aqui, ó, 783, pessoal, se ele terminar aqui, ó, em um algarismo ímpar, resultando aqui, ó, 783, um número ímpar, você pode ter certeza que esse número aqui, ó, ele não é divisível por 8. Portanto, todo esse número aqui também não será divisível por 8. Tudo bem? Agora, o 680. Pessoal, 680, olha só, dividido aqui por 8, nós vamos ter que 8 vezes 8 é 64, subtraindo aqui temos o 4. Descendo o 0, 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 e o resto é 0. Ou seja, resultando o resto 0, o 680 é divisível por 8. Dessa forma, todo esse número aqui, ó, ele também é divisível por 8. Beleza? Agora, analisando a divisibilidade por 9. É muito parecida com a divisibilidade por 3, tá? Olha só, um número é divisível por 9 quando a soma, olha só, a soma de seus algarismos resultar em um número divisível por 9. Beleza? Então, olha só, olha o exemplo. Quais dos números abaixo são divisíveis por 9? Primeiramente, isso aqui, ó. 8 somado com o 7, nós vamos ter o 15. E 15 mais o 3, 18. 18 é divisível por 9, porque o resultado é 2. Então, 873 também é divisível por 9. Beleza? Agora, esse número aqui, ó. 8 e 9, nós temos 17, mais 0 é 17, mais 5 é 22. Pessoal, 22 não é divisível por 9, portanto, esse número também não é divisível por 9. Beleza? Esse aqui, ó. 8 mais 4 dá 12, mais 0 dá 12, mais 8 dá 20, mais 0 dá 20, mais 3, 23. 23 não é divisível por 9, portanto, esse número também não é divisível por 9. Agora, esse outro. 7 mais 8, nós vamos ter o 15, mais o 0 é 15, mais o 5 é 20 e mais o 7 é 27. Pessoal, 27 dividido por 9, o resultado é 3. Portanto, esse número aqui, ó, ele é sim divisível por 9. Beleza? Agora, a divisibilidade por 10, tá? Talvez o mais simples, né? Um número é divisível por 10 se o algarismo das unidades for o 0. Olha o exemplo. Quais dos números abaixo são divisíveis por 10? Olha só, terminou em 0 e terminou em 0. Então, esses dois números são divisíveis por 10. Enquanto que esses outros dois números, ó, eles não terminam em 0, portanto, eles não são divisíveis por 10. Beleza? Agora, pessoal, vamos analisar aqui o critério de divisibilidade por 11, tá? Olha só, irei fazer essa análise em cima de um exemplo. Nós temos esse número aqui, ó, e queremos descobrir se ele é ou não divisível por 11. Ferreto, como é que a gente faz isso? Olha só, primeiramente, você assinala de forma alternada aqui os números. Eu assinalei o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e por aí vai, tá? Agora vamos efetuar a soma desses números que eu acabei assinalando, tá? 8 mais o 0 é 8. Mais esse 8 é 16, mais esse 8 é 24, mais 1 dá 25, mais 8 é 33 e mais o 5 nós vamos ter 38 como resultado da soma. Tudo bem? Agora vamos analisar aqui, ó, esses outros aqui, ó. Vou colocar o risquinho aqui em cima para não ficar muito apertado ali embaixo dos risquinhos, tá? Então, ó,
Vamos somar agora o 3, o 1 e por aí vai, tá? 3 mais 3 dá 6, mais 1 dá 7, mais o 0 é 7, mais o 6 dá 13, mais o 6 é 19 e mais o 8, 27. Vamos marcar aqui, ó, 27. Tudo bem? Aí o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer a subtração entre os dois números obtidos. Nesse meu exemplo, a subtração deu 38 menos o 27, o resultado é 11. Aí você analisa o seguinte, esse número dividido por 11, essa divisão aqui ela é exata? É exata, não é? Nós temos 11 dividido por 11, o resultado é 1. Beleza? Agora, por exemplo, se você tivesse começado a somar, por exemplo, os números em azul, ou por algum motivo tivesse dado, por exemplo, 27 menos o 38. Nesse caso, o resultado seria menos 11. Tudo bem? E a análise seria a mesma. Menos 11 dividido por 11, o resultado é exato, que nesse caso é menos 1. Portanto, esse número aqui, ó, ele seria também divisível por 11. Tudo bem? Poderia ser um resultado, então, 11, 22, 33, 44, 55, e sempre nós teríamos aí a divisibilidade por 11 sendo confirmada. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos ver o último critério de divisibilidade, que é a divisibilidade por 12. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, vamos ver aqui, ó, a divisibilidade por 12. Diz o seguinte, um número é divisível por 12 se ele for divisível por 3, olha só, e por 4 ao mesmo tempo. Ou seja, pessoal, nós vamos herdar aqui, ó, a divisibilidade por 3 e por 4 que nós já vimos nessa aula. Beleza? Olha só, quais dos números abaixo são divisíveis por 12? Primeiramente, vamos pegar esse número 864 e analisar a sua divisibilidade por 3. Somando 8 mais 6 mais 4, é 18. 18 é divisível por 3, portanto, esse número ele é divisível por 3. Agora, será que ele é divisível por 4? O que acontece? Analisando os dois últimos algarismos, 64. Pessoal, 64 dividido por 4, o resultado é 16. Então, ele é divisível por 4 e divisível por 3, portanto, é divisível por 12. Tudo bem? Agora, esse outro aqui, ó. 2 mais 6 é 8, com mais 3 dá 11, com mais 5 é 16. Pessoal, 16 não é divisível por 3, portanto, esse número não é divisível por 12, no caso, né? Agora, esse outro aqui, ó. 7 mais o 9, isso aqui é 16. Mais 2 é 18, mais 0 é 18. Ou seja, 18 é divisível por 3. Então, esse número também é divisível por 3. Agora, pegando os dois últimos algarismos. O 20. 20 aqui, ó, é divisível por 4? É. Então, se ele é divisível por 4 e por 3, ele é divisível por 12. Tudo bem? Agora, olha esse outro aqui, ó. 8 mais o 4 dá 12, mais o 0 é 12, mais 4 é 16, e 16 mais o 8 é 24. 24 é divisível por 3, portanto, esse número também é divisível por 3. Pegando os dois últimos algarismos, 48. 48 é divisível por 4? É. Então, se ele é divisível por 4, esse número aqui, ó, e divisível por 3, ele também é divisível por 12. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula. Desejo a vocês todos aí de coração bons estudos e nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abração e até mais!